Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 38. Akrura chega a Vrindavana. Narda Muni não mencionou Krishna matar Vyomasura, o que significa que ele foi morto no mesmo dia em que foi morto o demônio Keshi. O demônio Keshi foi morto de manhã cedo, e depois disso os meninos foram cuidar das vacas na colina de Govardhana, e foi lá que Vyomasura morreu. Os dois demônios morreram de manhã. Kamsa pediu a Akrura que chegasse a Vrindavana ao anoitecer. Depois de receber instruções de Kamsa, Akrura partiu de quadriga para Vrindavana na manhã seguinte. Como o próprio Akrura era um grande devoto do Senhor, enquanto ia para Vrindavana, ele começou a orar. Os devotos estão sempre absortos, pensando em Krishna. E Akrura estava pensando constantemente nos olhos de lótus de Krishna. Ele não sabia que espécie de atividades piedosas devia ter feito para obter a oportunidade de ir ver o Sr. Krishna e o Sr. Balarama em Vrindavana naquele dia. Um devoto puro sempre se acha indigno de servir Krishna. E por isso, Akrura começou a achar que não merecia a oportunidade transcendental de ver a Suprema Personalidade de Deus. Ele se achava tão indigno de ir ver Krishna quanto o materialista é para compreender a ciência de Deus, ou uma pessoa da quarta classe, um Shudra, é para estudar os Vedas. Mas então Akrura pensou: pela graça de Krishna, tudo é possível, e assim, se ele quiser, serei capaz de vê-lo. Assim como uma palha que flutua na correnteza de um rio pode por acaso chegar à margem e ficar segura, uma alma condicionada, levada pelas ondas da existência material, pode às vezes ser salva pela graça de Krishna. Akrura pensou assim, que se Krishna quisesse, ele seria capaz de ir vê-lo. Akrura se considerava afortunadíssimo por estar indo ver Krishna, a quem grandes yogis místicos desejam ver. Ele estava confiante de que naquele dia todas as reações pecaminosas de sua vida passada terminariam, e sua afortunada forma de vida humana seria bem-sucedida. Akrura também admitiu que fora muito favorecido por Kamsa, que o estava enviando para trazer de volta Krishna e Balarama, possibilitando-lhe assim a ver o Senhor. Akrura continuou a considerar que outrora grandes sábios e pessoas santas libertaram-se do mundo material só por ver as unhas brilhantes dos pés de lótus de Krishna. Aquela suprema personalidade de Deus agora veio como um ser humano comum, e para mim é uma grande fortuna poder vê-lo face a face, Akrura pensou. Ele estava excitado com a expectativa de ver os mesmos pés de lótus que são adorados por grandes semideuses, como Brahma, Narada e o Sr. Shiva, e que atravessam o chão de Vrindavana e que tocam nos seios das gopis, cobertos com vestígios de Kumkuma. Ele pensava: sou tão afortunado que serei capaz de ver aqueles mesmos pés de lótus hoje mesmo. E com certeza serei capaz de ver a bela face de Krishna, que é marcada na testa e no nariz com tilaka. E também devo ver seu sorriso e seu cabelo preto cacheado. Posso ter certeza desta oportunidade, porque vejo que hoje os veados estão passeando do meu lado direito. Hoje será possível para mim ver de fato a beleza do reino espiritual de Vishnu Loka, porque Krishna é o Vishnu Supremo,
e ele adveio por sua própria boa vontade. Ele é o reservatório de toda a beleza. Por isso, hoje, meus olhos ficarão satisfeitos. Akrura sabia, sem dúvida alguma, que o Sr. Krishna é o Vishnu Supremo. O Sr. Vishnu olha sobre a energia material, e assim a manifestação cósmica começa a existir. E embora o Sr. Vishnu seja o criador deste mundo material, ele está, por sua própria energia, livre da influência da energia material. Por sua potência interna, ele pode atravessar a escuridão da energia material. Igualmente, Krishna, o Vishnu original, criou os habitantes de Vrindavana pela expansão de sua potência interna. No Brahma Samhita, também se confirma que a parafernália e morada de Krishna são expansões de sua potência interna. A mesma potência interna é exibida na Terra como Vrindavana, onde Krishna se diverte na companhia de seus pais e de seus amigos, os vaqueirinhos e as gopis. Pelo que diz Akrura, fica claro que desde que Krishna é transcendental aos modos da natureza material, os habitantes de Vrindavana, que se ocupam em serviço amoroso ao Senhor, são também transcendentais. Akrura também considerou a necessidade dos passatempos transcendentais do Senhor. Ele pensava que as atividades, instruções, qualidades e passatempos transcendentais de Krishna servem todos para a boa fortuna do povo em geral. As pessoas podem permanecer em constante consciência de Krishna, conversando sobre a forma, as qualidades, os passatempos e a parafernália transcendentais do Senhor. Fazendo assim, todo o universo pode de fato ter uma vida auspiciosa e avançar em paz. Mas sem consciência de Krishna, a civilização não passa de enfeite para um cadáver. Um cadáver pode estar muito bem enfeitado, mas sem consciência, esta ornamentação é inútil. A sociedade humana, sem consciência de Krishna, é inútil e sem vida. Akrura pensou. Aquela suprema personalidade de Deus, Krishna, apareceu agora como descendente da dinastia Yadu. Os princípios da religião são as leis que ele decretou. Aqueles que obedecem a estas leis são os semideuses, e os que não obedecem são demônios. Ele adveio para dar proteção aos semideuses, que são muito obedientes às leis do Senhor Supremo. Os semideuses e os devotos do Senhor sentem prazer obedecendo às leis de Krishna, e Krishna sente prazer em lhes dar todo tipo de proteção. Estas atividades de Krishna, de proteger os devotos e matar os demônios, como se confirma no Bhagavad Gita, são sempre um tema apropriado para se ouvir e narrar. As atividades gloriosas do Senhor serão cantadas sempre mais pelos devotos e semideuses. Krishna, a suprema personalidade de Deus, é o mestre espiritual de todos os mestres espirituais, continuou Akrura. Ele é o salvador de todas as almas caídas e o proprietário dos 3 mundos. Qualquer pessoa que com olhos ungidos de amor de Deus consegue vê-lo, desfruta de um festival da visão. Hoje serei capaz de ver a suprema personalidade de Deus, que por sua beleza transcendental atraiu a deusa da fortuna para viver com ele perpetuamente. Logo que chegar a Vrindavana, descerei desta quadriga e cairei prostrado para oferecer minhas reverências ao Senhor Supremo, o Senhor da natureza material e de todas as entidades vivas. Os pés de lótus de Krishna são sempre adorados por grandes yogis místicos. Então eu também devo adorar seus pés de lótus,
e tornar-me um de seus amigos em Vrindavana, como os vaqueirinhos. Quando eu me prostrar diante do Sr. Krishna dessa maneira, com certeza ele porá suas intrépidas mãos de lótus sobre minha cabeça. Sua mão é oferecida a todas as almas condicionadas que se abrigam sob seus pés de lótus. Krishna é a meta final da vida para todas as pessoas que temem a existência material. E, por certo, quando eu ouvir, ele me dará o refúgio de seus pés de lótus. Estou ansioso pelo toque de suas mãos de lótus sobre minha cabeça. Quando essas mãos tocaram no rei Indra e no rei Bali, os dois se qualificaram para serem os senhores do universo. E quando essas mesmas mãos tocaram as gopis, enquanto elas dançavam com Krishna na Rasa Lila, estas se aliviaram de toda a fadiga. Dessa maneira, Akrura esperava bênçãos da mão de Krishna. Ele sabia que Krishna abençoou Indra, que é o rei do céu e o senhor dos três mundos, os sistemas planetários superior, médio e inferior, apenas porque este lhe ofereceu um pouco de água. De forma semelhante, Bali Maharaj deu só 3 passos de terra em caridade a Vamanadeva, e também ofereceu um pouco de água, que o Sr. Vamanadeva aceitou. E por isso, Bali Maharaj alcançou a posição de Indra. Quando as gopis estavam dançando com Krishna na dança da rasa, elas ficaram cansadas, e Krishna secou com sua mão, que é tão perfumada como a flor de lótus que cresce no lago Manasa Sarovara, as gotas de suor nos rostos das gopis. Essas gotas se assemelhavam a pérolas, e quando Krishna passou sua mão, as gopis se aliviaram imediatamente. Assim, Akrura esperava a bênção daquela mão suprema de Krishna. A mão de Krishna é capaz de conceder bênção a todas as espécies de homens, se eles adotarem a consciência de Krishna. Se alguém desejar a felicidade material, como o Rei do Céu, ele poderá obter esta bênção da mão de Krishna. Se alguém desejar libertação das dores da existência material, ele poderá também obter esta bênção da mão de Krishna. E se alguém, em amor transcendental puro por Krishna, quiser a associação pessoal e o contato com seu corpo transcendental, ele também poderá ganhar esta bênção de sua mão. Akrura estava com medo, porém, por ter sido enviado por Kamsa, o inimigo de Krishna. Ele pensou: vou ver Krishna como o mensageiro do inimigo. Ao mesmo tempo, ele pensava: Krishna está no coração de todos, como a super-alma, então ele deve conhecer meu coração. Embora Akrura tivesse a confiança do inimigo de Krishna, seu coração era puro. Ele era um devoto puro de Krishna. Ele se arriscou a tomar o papel de mensageiro de Kamsa, só para se encontrar com Krishna. Ele tinha certeza de que, embora estivesse indo como representante de Kamsa, Krishna não o receberia como inimigo. Mesmo estando eu numa missão pecaminosa, sendo enviado por Kamsa, quando me aproximar da suprema personalidade de Deus, ficarei diante dele com toda a humildade e de mãos postas. Com certeza, ele se agradará de minha atitude de devoção, e talvez ele sorria com amor e me olhe e assim me livre de todo tipo de reação pecaminosa. Estarei então na plataforma da bem-aventurança e conhecimento transcendentais. Já que Krishna conhece meu coração, de certo, quando eu me aproximar dele, ele me abraçará. Eu não sou apenas um membro da dinastia Yadu.
mas sou seu parente e um devoto puro e imaculado. Por seu abraço misericordioso, meu corpo, meu coração e alma se purificarão por completo das ações e reações de minha vida passada. Quando nossos corpos se tocarem, eu me levantarei imediatamente de mãos postas, com toda a humildade. Com certeza Krishna e Balarama me chamarão Akrura, tio, e nesse instante toda a minha vida será gloriosa. A não ser que a pessoa seja reconhecida pela suprema personalidade de Deus, sua vida não pode ter êxito. Aqui se afirma claramente que a pessoa deve tentar ser reconhecida pela suprema personalidade de Deus, por seu serviço e devoção, sem o que a forma de vida humana está condenada. Como se diz no Bhagavad Gita, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é igual para com todos. Ele não tem amigos nem inimigos, mas ele se inclina para um devoto que lhe presta serviço com amor e devoção. O Bhagavad Gita também declara que o Senhor Supremo corresponde ao serviço devocional prestado pelo devoto. Akrura pensou que Krishna era igual à árvore dos desejos nos planetas celestes, que dá fruto segundo o desejo do adorador. A suprema personalidade de Deus é também a fonte de tudo. Um devoto deve saber como prestar serviço a ele e assim ser reconhecido por ele. No Chaitanya Charitamrita se explica, portanto, que se deve servir ao mesmo tempo ao mestre espiritual e a Krishna, e dessa maneira progredir em consciência de Krishna. O serviço prestado a Krishna, sob a direção do mestre espiritual, é serviço autêntico, porque o mestre espiritual é o representante manifestado de Krishna. Sri Vishvanatha Chakravarti Thakura diz que quando alguém satisfaz o mestre espiritual, ele satisfaz o Senhor Supremo. É exatamente como o serviço numa repartição do governo. Deve-se trabalhar sob a supervisão do chefe de departamento. Se o supervisor do departamento estiver satisfeito com o serviço de determinada pessoa, uma promoção e acréscimo nos vencimentos virão automaticamente. Akrura então pensou: quando Krishna e Balarama estiverem satisfeitos com minhas orações, com certeza vão pegar na minha mão, receber-me em suas casas e oferecer-me todo tipo de hospitalidade respeitosa. E com certeza me perguntarão sobre as atividades de Kamsa e de seus amigos. Dessa forma, Akrura, que era o filho de sua falca, meditava em Sri Krishna quando partiu de Mathura em sua viagem. Ele chegou em Vrindavana pelo fim do dia. Akrura passou toda a viagem sem saber quanto tempo demorou. Quando chegou a Vrindavana, o sol estava se pondo. Logo que entrou nos limites de Vrindavana, ele viu as pegadas das vacas e as pegadas do Sr. Krishna, com a impressão dos sinais da sola de seus pés, a bandeira, o tridente, o raio e a flor de lótus. Ao ver as pegadas de Krishna, Akrura imediatamente saltou da quadriga, em sinal de respeito. Ele foi dominado por todos os sintomas de êxtase. Chorava e seu corpo tremia, por causa do extremo contentamento de ver a poeira tocada pelos pés de lótus de Krishna. Akrura atirou-se no chão e começou a rolar. A viagem de Akrura a Vrindavana é exemplar. Quem pretende visitar Vrindavana deve seguir os passos ideais de Akrura e pensar sempre nos passatempos e atividades do Senhor.
logo que alcança os limites de Vrindavana. A pessoa deve esfregar imediatamente a poeira de Vrindavana em seu corpo, sem pensar em sua posição e prestígio material. Narottama Das Thakura cantou em sua célebre canção Vishayacharya Kabeshuddha Abhimana. Quando minha mente estiver purificada, depois de abandonar a contaminação do gozo material dos sentidos, então serei capaz de visitar Vrindavana. De fato, não se pode ir a Vrindavana comprando uma passagem. Akrura mostrou o processo para se ir a Vrindavana. Quando Akrura entrou em Vrindavana, viu Krishna e Balarama ocupados na supervisão da ordenha das vacas. Krishna estava vestido com roupas amarelas e Balarama com roupas azuis. Akrura também viu que os olhos de Krishna eram exatamente como a bela flor de lótus que cresce na estação do outono. Ele viu tanto Krishna como Balarama na primavera da juventude. Embora ambos se assemelhassem em características corporais, Krishna tinha tez escura, ao passo que a de Balarama era branca. Ambos eram o abrigo da deusa da fortuna. Eles tinham corpos bem construídos, belas mãos e rostos agradáveis, e eram tão fortes como elefantes. Agora, depois de ver suas pegadas, Akrura de fato viu Krishna e Balarama face a face. Embora fossem as personalidades mais influentes, eles estavam olhando para Akrura com rostos sorridentes. Akrura pôde entender que Krishna e Balarama tinham voltado de cuidar das vacas na floresta. Haviam tomado banho e estavam vestidos com roupas limpas e com guirlandas de flores e colares de joias valiosas. Seus corpos tinham sido ungidos com polpa de sândalo. Akrura apreciou muito o aroma das flores e sândalo e sua presença física. Ele se considerou muito afortunado por ver Krishna, a suprema personalidade de Deus, e sua expansão plenária, Balarama, face a face, pois sabia que eles eram as personalidades originais da criação. Como se diz no Brahma Samhita, Krishna é a personalidade de Deus original e a causa de todas as causas. Akrura pôde entender que a suprema personalidade de Deus aparecera pessoalmente para o bem-estar de sua criação, para restabelecer os princípios da religião e para aniquilar os demônios. Com sua refulgência corporal, os dois irmãos dissipavam toda a escuridão do mundo, como se fossem montanhas de safira e prata. Sem hesitar, Akrura imediatamente desceu de sua quadriga e se estirou no chão, como uma vara, diante de Krishna e Balarama. Ao tocar os pés de lótus da suprema personalidade de Deus, ele foi dominado de bem-aventurança transcendental. Sua voz se abafou e ele não conseguiu falar. Devido à presença transcendental de Krishna, torrentes incessantes de lágrimas caíam de seus olhos. Ele permaneceu atônito, em êxtase, como que privado de todos os poderes de ver e falar. O Sr. Krishna, que é muito bondoso com seus devotos, levantou Akrura com sua mão e o abraçou. Parecia que o Sr. Krishna estava muito satisfeito com Akrura. Balarama também abraçou Akrura. Tomando-o pela mão, Krishna e Balarama levaram-no à sala de estar, onde lhe ofereceram um bom lugar para se sentar e água para lavar os pés. Também o adoraram com belos presentes de mel e outros ingredientes. Quando Akrura estava sentindo-se bem confortável, ambos, Krishna e Balarama,
ofereceram-lhe uma vaca em caridade, e então trouxeram pratos de comida, muito saborosa, que Akrura aceitou. Quando Akrura acabou de comer, Balarama lhe deu noz de bétul e especiarias, bem como polpa de sândalo, só para deixá-lo mais contente e confortável. O sistema védico de receber um hóspede foi completamente observado pelo próprio Sr. Krishna, para ensinar a todos os outros como se recebe um hóspede em casa. É preceito védico que, mesmo que o hóspede seja um inimigo, ele deve ser tão bem recebido, a ponto de não perceber nenhum perigo da parte do anfitrião. Se este é pobre, ele deve pelo menos oferecer uma esteira de palha para sentar e um copo de água para beber. Krishna e Balarama receberam Akrura de modo conveniente à elevada posição deste. Depois de Akrura ter sido assim recebido e acomodado como se deve, Nanda Maharaj, o pai adotivo de Krishna, disse: Meu querido Akrura, que posso perguntar? Sei que você está sendo protegida por Kamsa, que é muito cruel e demoníaco. Sua proteção é como a proteção que o encarregado do matadouro dá aos animais que matará no futuro. Kamsa é tão egoísta que matou os filhos de sua própria irmã. Então como é que posso acreditar honestamente que ele está protegendo os cidadãos de Mathura? Esta declaração é muito significativa. Se os chefes políticos ou executivos do Estado estão interessados só em si mesmos, eles nunca poderão cuidar do bem-estar dos cidadãos. Enquanto Nanda Maharaj falava a Akrura com palavras agradáveis, Akrura esqueceu-se de todo o cansaço da viagem daquele dia, de Mathura a Vrindavana. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 38, de Krishna, intitulado Akrura chega a Vrindavana.